Estamos começando mais um Estéticast. Gente, hoje eu estou com a doutora Rita Fermiano. Você já parou para pensar quantas vezes você foi em psicóloga e ficou lá falando e você não teve nenhuma resposta ou mesmo conseguiu passar o que você precisava? Então, gente, a Rita, ela consegue ler você, o seu comportamento, a sua imagem sem você falar uma palavra. Exatamente isso. Rita, seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Carla. Queria dizer que primeiro é um prazer estar no seu programa. Olha que nome lindo, Estéticast, gente. Falar sobre beleza perto dessa mulher poderosa, não tem como. É sempre uma gratidão, viu? Eu que Poder vir agradeço. aqui, contribuir com a vida das pessoas. De fato, gente, eu estudei para isso. Eu faço leitura de traços de caráter. Então, a partir da sua composição corporal, formato, densidade, a gente consegue determinar a sua personalidade. O que é muito importante quando a gente fala de procedimento cirúrgico, né? Com certeza. E, gente, um pouquinho antes da gente iniciar, ela fez essa leitura. E eu descobri... Vou deixar a doutora falar. O que eu descobri? Ela tem um traço de caráter rígido, né? As rígidas são mais exigentes, mais perfeccionistas, mais competitivas, têm altos padrões de realização. Não é à toa que você é da área da estética, Com né? certeza. Porque você precisa de altos padrões de realização. A gente chama de canalização. Então, quando a gente tem uma característica de personalidade, o ideal é a gente canalizar. E você canalizou para a sua profissão. Então, você não aprendeu só a ser mais bela, mais atraente, mais competitiva. Você ajuda as pessoas a serem mais belas, mais atraentes e também mais Exatamente. competitivas, né? E essa dúvida que todo mundo tenha para a gente unir a estética, a psicologia e a estética. Eu tendo esses traços, eu vou traçar um tratamento para uma cliente, mas ela está com esse traço mais rígido, ela está com outro tipo de traço. Como que você faz a identificação para alinhar junto com a estética? O ideal é sempre a gente fazer um trabalho integrativo. Eu fortaleço muito isso, é por isso que a gente está aqui juntos, Isso. porque a gente crê, né, que o trabalho ele é integral para que ele possa ser sustentável. Eu falo, a doutora consegue levar você até onde você quer chegar, e eu consigo sustentar isso. Então, porque você fez um investimento, né? Existe toda uma dor, um sofrimento, né? Uma barreira que a gente enfrenta para poder aceitar, É verdade. né? Ser melhor, ter uma performance melhor. Só que acontece, como a gente tem uma mente, às vezes, fixa, né? Algumas crenças enrijecidas, o tempo vai fazer com que você volte para o padrão anterior. Porque a gordurinha é energia, Carla. Energia. Gente, Isso. hoje eu vou pedir para ela falar exatamente da gordura abdominal. Depois a gente vai falar sobre diversas disfunções na estética, mas hoje vamos falar dessa dor que tanto incomoda. Você estava avaliando uma pessoa antes da gente iniciar e você falou que essa gordura abdominal tá mais no emocional dessa pessoa. Perfeito. Então, assim, aquela barriguinha mais protusa, mais volumosa, tem a ver com a Traço de parte... personalidade. Tá. E você poderia falar pra gente como que faz? Existem 2 traços prioritários que vão fazer você ter maior retenção da gordura. Pensa que a gordura é energia, Carla. Sim. Energia é o que a gente usa para poder trabalhar, para poder se comunicar, para poder viver. 2 traços de caráter, que é o oral e o masoquista, eles trazem 2 características interessantes. Olha. O oral, ele tem a barriguinha maior para poder ficar com cara de bebê. Ah, é? Gente. São pessoas mais infantis. E por que ela retém isso? Porque ela entende que se ela crescer, ela não vai ser amada. Ah, é? Então, assim, a pessoa ela vai Ela se retendo essa energia. infantiliza. Pode ver que ela não tem só a barriguinha dela é mais redonda, a carinha dela é mais arredondada. Geralmente se veste de uma forma mais infantil e também pode falar e ter comportamentos mais infantis. Gente, ela falando é real, É porque assim, na identificável. clínica, eu vejo muitas pessoas com esse formato. E a segunda, doutora? Bom, ainda falando um pouquinho dessa parte do oral, porque ele é bem interessante, o oral ele não aceita ser sensual. Então pensa que você é um gradiente. Então você tem o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido, que é onde você tá. Sim. Então a gente tá falando de uma evolução. Então pensa que você vai perdendo gordura e você vai fazendo um corpo ficar mais atraente. Olha qual que é a dificuldade do oral, de também ser mais atraente, entende? E o interessante também, ele é uma pessoa dependente, porque as crianças não são Sim. dependentes, então é como se ele tivesse fixado a mente dele de que ele sempre depende de alguém. Então o corpo representa a mente. Olha. Como ele acha que vai faltar energia, Ele a barriguinha é o armazenamento. Então se ele não entender que ele não precisa de gordura e sim de força, porque eu preciso fazer com que ele troque Sim. a gordura pela musculatura. Porque ambas as coisas são energia. Gente, isso é tão importante, porque assim, a estética, ela vai solucionar
naquele período, aquilo que você vai buscar. Então, assim, a gente pode fazer uma aplicação de enzima, pode fazer um protocolo de tratamento para eliminar essa sua gordura. Só que pensa assim, se você não aceitou, se você não trabalhou psicologicamente isso, essa gordura ela vai voltar. Você não vai Você sustentar não vai ela. sustentar por muito tempo. Isso. Então, assim, muitas pessoas que procuram a estética, ela consegue um resultado, mas depois ela não consegue manter. Por quê? Porque ela mudou o corpo, não mudou a Não mudou a personalidade. personalidade. E uma outra pergunta que eu Uhum. preciso fazer, já pegando esse gancho que a gente vai para o segundo Um traço. formato, o segundo traço. Tem pessoas que oscilam nessas personalidades? Claro. Tipo assim, eu tô no rígido, mas eu posso Sim. oscilar. Sim. Na verdade, todos nós temos os 5 traços. O que determina a nossa personalidade é o aumento ou a ausência daquele traço de caráter. Eu Entendi. vou trazer meu próprio exemplo, né. Tá. Eu tenho um caráter oral. Se você vê há momentos, quem tem mais intimidade comigo percebe que eu falo de forma muito infantilizada. Eu tenho a minha criança interna, eu solto ela, eu deixo, eu gosto, eu brinco com isso, E é né. bom também É soltar, muito bom. né? Só que as pessoas assustam, porque eu tenho uma rígida. Então, quem conhece a Rita em cima do palco, falando É de forma rígida. rígida, se assusta na hora que me vê dependente, Meiga. meiga, criança, Exato. brincando, né? Então, é como você lida com essa característica. Mas olha o que isso acontece no meu corpo físico, Carla. Por isso que eu tô aqui com você. Porque eu cheguei até o corpo da mulher que eu queria, Sim. sabe? A da sensualidade. Mas ao mesmo tempo que eu venho e vou sabotando e vou voltando pro corpo infantil, tá? Então acontece Claro, esse sabotamento. Você acaba claro que fica ali acontece. naquela. Claro que acontece. Porque quando você vai pensa assim, você vai evoluindo, ele é um processo. Então eu passo em nutricionista, acompanho com os médicos, faço tratamento psicológico há anos. Por quê? Porque não é sobre chegar é fácil. Verdade. O difícil é sustentar. Manter isso. Eu já cheguei num perfil extremamente rígida. Sabe o que aconteceu? Eu fui no polo oposto. Eu também não gostei. Você não gostou. Não. Por quê? Porque eu fiquei fria, eu fiquei dura, Calculista, né? A muito. gente começa a parar pra pensar nas coisas exatamente como elas têm que ser. E não é, gente. A vida ela tem que ser maleável. A Balanço. gente tem que ter um equilíbrio em tudo na nossa Uhum, vida. uhum, E assim, existe pacientes, eu falo pra mim, tá? Lá na uhum, clínica, que eles ficam com essa parte infantilizada. A uhum, barriguinha mais protrusa sempre. uhum, E tem essa dificuldade de perder. uhum. Como que você entraria nesse caso? Sim. Primeiro a gente precisa entender a história. Existem alguns fatores, né? Precisa ver o relacionamento. Geralmente tem um relacionamento de dependência com a mãe. Nesse caso. 99% dos traços, ele tem uma conexão de dependência com a mãe. A primeira Hum. coisa que a gente faz é cortar o cordão umbilical. E não dói? Nossa. Porque assim, eu quero saber de você, a gente ainda tem que falar daquele outro Aham. traço, mas eu quero que você me conte uma história, Uhum. que em consultório, que você passou por esse processo, porque assim, Uhum. eu acho que é tão importante a gente passar, essa libertação, ela tem que acontecer. Uhum. E eu tô falando pra vocês, como é difícil a gente tirar essas camadas que a gente acaba vestindo, que a sociedade coloca, que nos cobram hoje. A gente vai chegar nesse ponto, Uhum. Rita, Uhum. sobre aquela parte que esses dias eu tava conversando com uma amiga e disse que um amigo dela falou assim: mas você é natural? Muito legal Totalmente isso. natural. Então É. hoje o natural parece que tá errado. Porque, olha só, mais uma vez, você chegou até lá, mas não foi de forma natural. É. Foi de forma intencionalizada, né? Você Sim. intencionou aquilo, você fez, mas você não conseguiu sustentar. Exato. E muitas vezes também a gente pode despersonificar. O que que é? Né? Criar uma imagem completamente fora do natural. Então as pessoas até se assustam. Tem um caso no consultório específico. Um rapaz muito bonito, casado não, né? Hoje eles moram juntos. Tem uma relação ali amigável com uma moça. E é uma moça muito forte, é rígida também. Só que por ser rígida, o excesso de criticidade dela faz com que ela seja impecável. Para você ser naturalmente impecável é um esforço muito grande. São muitos anos e você precisa nascer em uma família e conduzir isso ao longo da vida, né? Então não foi isso, ela nasceu em uma família muito pobre, passou por uma série de fatores, mas com essa força e determinação, ela foi conseguindo construir um corpo forte. Primeiro, uma mulher extremamente masculinizada, né? Tem Uau. muito mais pelo, muito mais músculo. Então, automaticamente, as unhas não são dela. Postiça, os cílios não é dela, o cabelo não é dela, a boca Não é dela. não é dela. Como Nada faz mais muita é. atividade física, perdeu a própria musculatura a gordurinha da face, então faz preenchimento. O dente, a Não é dela. seta não é dela. Então, quando ele olha, ele entende que ele não enxerga uma mulher natural. Ah, Tudo ali é algo que foi colocado. tá vendo, Então, ele não gente? tem a sensação de estar com uma mulher. E ele fala, linda, tira o cabelo, linda. Não Sim. precisa pôr essa unha, mas ela não consegue.
Gente, e isso é tão importante, essa distorção de imagem, esses padrões que hoje a sociedade estão colocando, porque assim, o menos é mais. E eu falo isso em clínica, eu falo isso para quando a cliente ela começa. Quem me conhece, que sabe que eu trabalho há 20 anos na estética, se você chegar para colocar preenchimento no rosto, eu não sou a favor. A gente sempre trabalha na Uhum, produção de colágeno, uhum, em você produzir o seu próprio colágeno, em você ter a sua imagem, em você olhar para o RG e você se uhum, reconhecer. uhum. Que é isso que está acontecendo, essa mudança. Não que não seja benéfica, a gente cuidar do nosso corpo é muito importante, mas o mais importante é você não perder essa distorção, ter essa distorção de imagem. Perfeito. Eu vou dizer assim, o que que eu acredito? Eu acredito que toda tentativa é válida. Sim, Então, você ir para um excesso de procedimentos cirúrgicos ou intervenções não naturais é válido se isso te faz te sentir bem. sim. Mas é óbvio que o melhor é você fazer uma balança, né? A Balancear. prevenção, o Assim, ó, cuidado. pode ver que hoje tá todo mundo voltando para algumas coisas, tá? Como a Sim, gente faz crescer o cílio ao invés de colocar os cílios? Como é que exato. a gente melhora? Tá vendo? Tá todo mundo indo e tirando a pigmentação da A sobrancelha. pigmentação hoje, quem tem micropigmentação, as pessoas não estão postando mais, porque o que tá É, na moda é aquela brow, é, que é totalmente o pelinho mais natural, você fazer a remoção, eu trabalho com remoção é. de micropigmentação, um dos cursos que a gente está lançando. Então, hoje, o natural, A a sutilização. Por quê? sutileza. A gente foi pro extremo. Sim, Se a gente também for pro excesso do natural, os homens também não vão gostar. não. Então você precisa encontrar o equilíbrio, é o meio do caminho. Por isso que eu falei pra você, entre o rígido e o oral, tem a gordurinha e o músculo. Se eu tiver uma mulher muito musculosa, não é legal. Se eu tiver uma mulher muito fofinha, também não é Também não legal. é. Então, esse gradiente de equilíbrio, eu falei, eu tenho essa briga por anos. Por quê? Porque eu não quero nem ser redondinha, mas eu também não Você quero já aquele chegou lugar nos da mulher. dois extremos? Você falou que o rígido você Sim, chegou lá no no final. extremo. Aham. E a gordurinha, você chegou também? Pra mim já era extremo. Já era Já era extremo? extremo. E como que você faz para manter depois que você chega, tipo, ali, você chegou naquele ponto. E Uhum, isso é importante a gente falar por conta das pessoas que vão estar uhum. assistindo. Ah, eu tô no extremo da gordurinha ou eu sou no extremo da O que rigidez. isso significa? Que eu tô no extremo de querer só prazer, ou eu Uhum. tô no extremo de me esforçar demais. Não é sobre o seu corpo é reflexo da sua mente. Então, pra mim, Rita, eu vejo o corpo, eu entendo que eu passei do ponto, em qualquer um dos pontos. Sim, Ou tô só buscando prazer, ou eu tô me exigindo demais. Então, a gente fala da psicopatia. É olha quando a isso. gente começa a desenvolver a habilidade de outros traços, que é o masoquismo e a psicopatia. Então, hoje eu trabalho muito na minha psicopatia e no meu masoquismo, que é, vamos planejar Olha, aonde você quer chegar? E como você quer chegar? Porque eu já cheguei no extremo de ser magra e não ter nenhuma energia para me pra relacionar com nada. as pessoas. Uhum. Pode ver, a maior parte das modelos, elas usam antidepressivo. Sim, Atendo muitas. Por quê? Porque ela não põe energia para dentro do corpo dela. E aí o nosso corpo entende que está faltando alguma coisa. sim. Então ele problematiza. Aí você começa a achar, o que está acontecendo comigo? E não E aí sabe. você. Não, ela não pode admitir que é um problema de alimentação. E, Senão ela vai comer. Aí o que que ela faz? É tudo, menos a menos comida. a comida. E essa pessoa que ela é rígida, ela não admite que ela tá errando, ela não admite que ela tá Não, falhando. não, Então, assim, não. como chega no seu consultório? Posso falar? Pode? Tem que bater, Tem porque que ela só bater? respeita outra pessoa forte. Gente, É literalmente tem que isso, bater, tem tem hora que que tem que bater. bater. Porque um forte só respeita um O outro outro. forte. Agora, se eu pegar um oral e bater nele de cara, Você vai ele chorar. vai sair Ele vai correndo. sair, ele não volta mais, Não, né? então ele é o odocolo. Então, o que que a gente precisa entender, gente? A vida é um palco. Sim. E a gente tem um baile de máscaras, a gente tem 5 máscaras. Por que que a gente adoece? Porque a gente se identifica com uma só. Como? Se você só se identificar com a sua rígida, Uhum. você vai adoecer. Por quê? Você vai acertar em 1/5 das situações e Olha. vai errar em 4. Quais são as 5? Esquizoide, que é a visão de futuro, Tá. tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é como você se vê, aonde você quer chegar, né? Qual é o objetivo que você está querendo alcançar na sua vida, Hum. ok? O esquizoide, ele traz a criatividade. Ó. O oral, ele traz a comunicação. Uma vez que eu vi, agora eu preciso me comunicar para poder contar para as pessoas. Por quê? Porque eu preciso trazer pessoas para fazer negócio com isso. Sim. Que é o psicopata é a troca, vamos negociar. Ah, Só sempre vai nessa negociar o quê? negociação. Vai negociar o quê? Se eu não sei o que você quer negociar e eu não tô vendo o que você tá vendo. Então, por isso que eu tenho que ter a visão, depois a comunicação, depois a negociação. Negociamos e agora como nós entregamos isso? Vem no planejamento, que é o masoquista. Ele Hum. planeja as coisas. E o rígido, ele entrega, ele executa.
A maior característica de uma rígida é a execução. A execução. Só que ela faz tanto, Na hora que ela tá ela esgotada. esgota. Ela esgota, as forças acabam, Ela gente. esgota. Porque é gostoso ser forte, mas tudo tem um limite. É. É bom ser forte, mas a gente também não se mantém tanto tempo. Lembra, não precisa Não ser precisa forte ser o o tempo tempo todo. todo. Então, Verdade. aí o que a gente ensina o paciente é, primeiro, reconhecer as suas 5 forças. Algumas forças precisam ser desenvolvidas, e aí ele vai começar a fazer a dança do Hum. baile de máscaras. Agora, nesse cenário, o que eu preciso? Que nem agora, nesse cenário, eu preciso ser uma comunicadora. E a pessoa consegue, depois que ela passou com você, foi avaliada e você passou todo esse protocolo que tem que ser, Uhum. ela consegue em momentos específicos, como que faz essa alteração de personalidade? Primeiro você precisa entender, Tá. né? E aí você precisa modelar. Você tem na sua família, com toda certeza, alguém que é extremamente esquizoide, alguém que é extremamente oral. Então, o que eu ensino? Ensino você a identificar isso no seu campo, porque é mais fácil fazer assim agora. Carla, agora seja Rita. Agora seja Patrícia. Ah, entendi. Entendeu? Porque daí você Nossa, porque aí você vai trazendo. traz. É como se fosse um personagem e você traz. É um baile. Ótimo. Perfeito, gente. Uhum. E você precisa equilibrar. Lógico, por mais que você interprete alguém, você vai fazer da sua forma. Então, nunca vai ser a Nunca vai pessoa. ser. É o seu jeitinho imitando aquela pessoa. Porque a gente aprende por imitação, né? A primeira Sim. forma de aprendizagem é chamada imprint, né? Que a psicologia vai trabalhar isso. Que é a mãe, o bebê olhando a mãe, como ele Uhum. faz as coisas. Então, pensa que a gente enrijece. Identidade é identificar-se. Identificar. Então, o que eu mexo? Eu mexo lá na camada da sua identidade. Carla, você não é mais a Carla rígida. Você vai Você é a mudando. Carla que se adapta a qualquer necessidade. Carla, agora é uma rígida. Brilha que você faz isso como ninguém. Mas sai daí que você, tende a gostar demais desse papel. Você consegue fazer uma Uhum. analogia para mim na questão pessoas públicas? Eu vou citar alguns, tá? Ah. Bolsonaro, padrão dele, Ele é rígido. rígido. Uhum. Ana Maria Braga, Oral. oral. Pode ver, ela é uma oral não gordinha, porque existem 2 tipos de oral, Isso tá? que eu ia te fazer. Oral da falta e o oral normal. O oral da falta, ele é magro demais. É aquele bebê que não foi alimentado o suficiente. Tá? Ela é uma comunicadora, só que ela é oral com masoquista. Entendi. Faustão. Ele é um oral com masoquista também, que são os maiores comunicadores. Geralmente um comunicador é oral com masoquista. Tá. Fátima Bernardes, só pra gente finalizar. A Fátima, ela tem um quê de rigidez. Pode ver que ela é uma comunicadora, mas ela é mais dura e mais fria. Ela é fria. Ela é fria, Ela é fria. exatamente. Ela é fria. Tá. Tá. E aí você consegue avaliar. Gente, por que eu tô falando isso? Porque ela avaliou aqui umas 3 pessoas e vale muito a pena. Porque teve uma pessoa que falou assim, parece que ela me conhece há muito tempo. É. E lá em consultório, você já pegou quais os perfis que aparecem mais e quais os mais difíceis de você tirar daquele padrão? E aparece de tudo. De todos. De tudo, de tudo. O mais difícil é aquele que não quer mudar. É, Tem gente que é apaixonada por si mesma. é mesmo. E qual que é a maior dificuldade da mudança? É você contar outra história. Você já conta tão bonitinha aquela história. E eu vou falar de mim só para não me expor nem o Uhum. paciente, mas vamos por assim, eu adorava falar que eu fui abusada na infância. Porque isso me deixava numa posição de dizer, de justificar o porquê que eu era como era. Olha, Né? Quando eu comecei a falar, opa, peraí, não. O lugar de eu fui é vítima. Isso sim. foi uma iniciação. Aconteceu dessa forma comigo. Eu descobri o que era sexualidade. Não é a melhor forma, ok? Não é a mais adequada. Mas eu não sou vítima disso. Isso foi 5 minutos da minha vida. Pô. Não pode justificar eu contar isso o resto da minha vida. Então, quando a gente tira a pessoa da... Porque tinha ali, quem que tinha ali? Uma masoquista. Sofrendo ali, né? Aham. Autoflagelando. Flagelando. Porque não sou perfeita, né? Então, eu preciso me esforçar e fazer tudo para o outro. Aí eu entrei como a doadora universal, fazendo tudo para todo mundo. Por quê? Porque, na Sim. verdade, eu me senti humilhada. Isso me fez me sentir humilhada. Então, quando eu troquei, olha só, Isso que eu quando eu quero saber. troquei a forma como eu me enxergava, eu não fui uma vítima, eu não fui humilhada, só foi um processo de iniciação. Então, essa não é mais minha Essa personalidade. mudança. Ó, então hoje eu não preciso mais dessa história, porque eu não quero mais ser masoquista. Quanto tempo você, já que você usou você como exemplo, Assim. quanto tempo você manteve essa personagem assim, ou esse Deixa eu padrão? ver, que faz o quê? Uns 6 anos que mudou? Gente, tá vendo? 6 anos. Mas olha só, o masoquista me ajudou. Ajudou bastante.
Porque assim, dependendo do momento que você está passando, um dos perfis é importante você estar vibrando naquela energia e sendo daquela forma. É, O que você não pode é manter por muito tempo. na verdade, é a identificação, né? A identificação. Isso. O que que é identificação? Todo sofrimento é uma identificação. Você tem que ter o desapego, já ouviu falar? Já. Desapega. Agora troca, 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 Nossa. troca, troca. A gente não consegue trocar, porque trocar é esforço. Por isso que tem que se adaptar aos outros perfis, Essas para você mudanças. começar a trocar com facilidade. Eu troco com muita facilidade. Hoje você já consegue. Meu Deus, se eu precisar ser intelectual, eu sou. Se eu precisar ser a comunicadora, eu sou. Se eu precisar ser a rígida, eu sou. A planejada, eu sou. Com muito mais rapidez. Hoje é rápido. E, gente, eu vou falar do Big Brother, porque assim, o Big Brother é interessante. Eu vou associar ele ao namoro, né? Porque os 6 primeiros meses do namoro, você tá naquela fase muito maravilhosa, você tá com aquela máscara, você vai apresentar o seu melhor. Tô errada? Não. Você vai apresentar sempre o seu melhor. Depois que passa os 3 meses, e no caso do Big Brother, devido a várias pessoas estarem naquele mesmo local, você começa a mostrar o seu lado. Como que Uhum. você verifica a Uhum. avaliação do Big Brother? E principalmente essa questão das emoções estar ali bem aflorada? O consultório é um Big Brother, né? Eu tenho Sim. pacientes que ficam comigo 5, 10, 15 anos. Atendo algumas moças que acabaram indo para prostituição, né? Uhum. Então, às vezes, elas ficam 2, 3 anos comigo, elas não me contam Não que elas conta. são garotas de programa, não. Por quê? Porque elas têm medo da. Quando ela sente que ela é Julgamento. amada, eu já sei que ela é, Tá tudo bem? desde o início. Mas eu tenho que esperar o momento que ela se sente à À vontade para vontade. contar. E isso eu tô falando da moça que se prostitui, mas tem N. Tem os homens que vêm e se fazem de bom moços, que trazem a sua melhor persona, né? Mas que no fundo ele tem ali um lado bem crítico, que a gente Sim. chama de sombra. Todo mundo tem sua luz e sombra. Luz e sombra. Então, todo mundo que vai para o consultório geralmente vem buscando um reforço. Ela quer que que o psicólogo concorde com a opinião dele. Então, a É. primeira coisa é: você não compra a minha opinião. Não Né? pode. Não, não, não Nem tem essa. momento, gente. Não. Né, então, assim, se eu te precisar te desagradar, eu vou te desagradar, mas a questão é a forma como eu te Que você vai desagrado, colocar. com Exato. amor, né. Amor. Até porque a pessoa já tá te procurando É por isso. N fatores. Agora, o que acontece, ela se assusta. Tem paciente que vai embora, não volta mais. Quando ele vê a própria sombra, ele Não tem que gosta de lidar que ver. ele não é o alecrim dourado. Nossa, gente. Isso deve doer. Se olhar o seu lado mais sujo, mais doloroso. E você vai na ferida ali, né? Porque, gente, ela faz você voltar na questão de pai, de mãe, de aceitação, de infância. Às vezes você acha que é algo recente, tá lá no passado. Uhum, Algo que não foi trabalhado, né? uhum. Ou aceito por você mesmo. Olha, muitas mulheres que buscam um apoio para melhor estética, geralmente são mulheres que negaram a mãe. Ó. Uhum, porque negaram o seu próprio feminino. E você falou um assunto de mãe. Por que que tem muitas mulheres que disputam com a mãe? Mas geralmente são as rígidas, que a gente chama de complexo de Édipo. Ela não saiu do complexo de Édipo. O que que ela disputa com a mãe? A atenção do pai. Hum. Então essa disputa, essa competição entre elas é porque, no fim, ela tá brigando para ser a menininha do papai. E quando não tem pai? E Ah, continua a competição? tem alguma referência. Tem alguma referência Tem alguma referência masculina na masculina própria mãe, na entendeu? própria. Aham. Ela pode competir, que na verdade assim, ela briga com a mãe pela atenção da mãe. É Entendi. diferente, tá? Quando a gente pensa sempre num triângulo, ok? A vida é sempre triangular. Se você não tem o pai, você tá no lugar do marido da sua mãe. Olha que interessante, gente. Uhum. Não existe espaço vazio no universo. É número 1, 2 e 3. Então a família ela é um triângulo. Tá. 2, linha. Quem que conecta esses 2 pontos para gerar o equilíbrio? É o filho. Filho, Por isso que você sempre precisa ter um filho. O filho pode ser um bem, um negócio, qualquer qualquer coisa, coisa. mas um elemento acima Mas tem que ter. do ego do homem, do ego da mulher, porque senão o que acontece? Eu brigo com você, desbalanceia, tô sempre numa gangorra, a relação é sempre uma gangorra. Por que que ela é uma gangorra? Porque não tem um elemento acima. Por isso que os relacionamentos de namoro e de noivado precisam ser curtos, Hum, ou precisam ter um propósito maior, de curto entendi. prazo, porque senão essa relação ela tende a A a desbalancear. não ter esse equilíbrio, né? Porque entre você e eu sempre vou escolher. Sempre. Com certeza, a gente não tem dúvida. Aham. E uma coisa que você falou sobre o namoro, tem alguma dica? A gente tá falando, lógico, de estética e tudo, mas as mulheres hoje em dia, elas estão com essa dificuldade de avaliar a personalidade, o que
que a pessoa busca mesmo. Às Uhum. vezes ela nem sabe o que ela tá buscando, Uhum. né? Isso é muito boa essa Não pergunta. é? Porque ela tá perdida ali, tá? Às vezes Ela não se conhece. não se Ela não sabe o que ela conhece. quer. Ela não sabe o propósito, ela não Uhum. sabe o que ela quer, ela não sabe que momento que ela tá vivendo, Uhum. mas ela tá ali numa carência buscando um parceiro, Isso. Carência prevê falta de si mesma, tá? tá? Então, o que que a gente faz? Ao invés da gente se buscar, se conhecer, se cuidar, a gente faz o quê? Dependente, leva essa demanda para o outro. Então, eu quero Hum, que o outro ame o que eu não amo em mim. Eu quero que o outro cuide do que eu não quero cuidar em mim. elogie. Não, elogio o quê se não tá bom? Então, mas é Não é uma o que eu mais loucura? escuto, É. gente. Então, assim, quando tá bom, você não vai buscar o elogio. Tá entendendo o que eu tô te Nossa, é dizendo? muito, muito. Se você tem um espelho em casa e você se vê bela, você não precisa que alguém diga o que você tá vendo. Você já tá vendo. Você quer outro tipo de reforço. É, Entende o que eu tô te dizendo? entendo. Toda vez que você quer aprovação do outro, aprovação, necessidade de aprovação é muito forte, é uma ferida da estética, Sim. da autoestima. A necessidade de aprovação é um desvio perceptivo, Olha entende? aí. Porque se não tá bom, vai cuidar. Se tá bom, tá bom. Eu vou fazer uma Uhum. outra questão com você. Muitas pessoas, muitas mulheres, tá? Homens também, mas o maior número de mulheres me procuram quando termina um relacionamento ou às vezes quando foram traída. Ótimo. Por quê? Só deixam para ter esse anseio da imagem, esse cuidado nesse A momento, gente doutora. muda por dois motivos: por dor ou por prazer. Sim, Imagina como a gente mais gosta de mudar. Por por dor. dor. Dor, Desafio. por dor. Porque assim, o que aconteceu Não é já no desafio, consultório, tá insuportável. a mulher chegou e falou assim: eu quero e eu preciso ficar mais bonita do que minha amante, que é Uhum, amante do meu marido. uhum, E aí? uhum. Como Olha que lá, você. ao invés dela falar: "Eu quero ficar melhor pra mim", ela quer ficar melhor em comparação ao outro. Competição vai Isso, porque é trazer de rígida. volta. É rígida Quando ela? você sabe quem você é, você já começa também a saber como você mesmo se estimula. Eu sou extremamente competitiva. Eu funciono na dor. Eu Então também. o que que eu procuro? Muitas vezes eu Também. procuro a dor. Eu também. É o gatilho que a gente chama, desculpa, né, a gente tá em Mas... Alphaville, Pablo Marçal, né. Adoro. Felizmente ele é o nosso grande mentor aqui, ele trouxe, né, eu vou falar porque essa técnica é dele, que é o CCC, né, Sim, capta, canaliza e converte. converte. Então toda dor precisa ser captada, é uma energia, Sim. canalizada e convertida. Então pensa que quando você passa por um trauma, a separação é um trauma, a traição é um Traição é outra, até trauma. maior, né? O trauma é aprendizagem. Verdade. Quando você sofre um trauma, você está pronto para melhorar. Ó, quando eu falo de traço de personalidade, ele é um trauma. Hum, Que idade que seu trauma foi formado? Foi dentro do útero? Você se sentiu rejeitado? Foi no nascimento? Você se sentiu abandonado? Foi aos 3 anos de idade, quando estava aprendendo a ser amado e conquistar as pessoas? nossa. E aí você se sentiu usado? Foi quando você estava aprendendo a controlar o xixi e o cocô? Né? Que você deu um escape, se sentiu humilhado, defecou e Sim. alguém te humilhou ali? Ou foi na rigidez quando você descobriu a puberdade e percebeu que você não tinha um parceiro? E seu pai escolheu, a sua mãe não te escolheu? Né? Porque não Tudo poderia te escolher, tem isso. que castrar. E quando o pai escolhe, te dá um problema enorme. Porque daí você é casada com seu pai o resto da vida, a mamãe nunca entrou pra cortar e você não vai ter outro homem. É a menininha do papai. Nossa. Então, isso tudo é trauma. Todo trauma, doutora, gera um recurso. Sim. Então, todo traço de personalidade vem de um trauma, de uma dor, que faz com que você crie recurso para lidar com isso. Só que aí, tudo que você vê, para todo martelo, tudo que ele vê é prego. Prego. Então, a rígida, para tudo que ela vê, é prego. Vai Então, martelar. é tudo entende? Então, É. o que eu tô entendendo? Que eu vou ensinando. Sai do trauma. O trauma te trouxe um recurso, te faz performar bem quando aquilo é necessário. Performar bem quando aquilo não é necessário, não é performar Vai bem. performar bem. É, gente. É E doida, né? vocês conseguem entender a dificuldade de aceitação da pessoa, de aceitação por aquele processo que ela passou. Porque o erro da traição não tá nela, tá no outro. Uhum. E ela fica ali, se auto... Quem disse que é um erro? Eu vou ser bem mais além É. disso. Se é uma coisa que acontece o tempo todo, a pergunta é: por que que isso acontece? Gente, isso está no sistema de relacionamento chamado compensação. Compensação. Porque o trauma não Verdade. significa, a traição não significa uma outra mulher ou um outro homem. Existem milhares de De traições. traições. Tem várias, não... Traição é compensação. Onde minha relação desbalanceou, que o outro foi lá e precisou fazer aquilo que me fere para poder manter a relação. E será que os dois estavam alinhados no mesmo propósito? Porque É. tudo isso tem que ser essa avaliação, né? Eu acho que o propósito da relação, sim, pode ter. Eu te Sim, dou garantia. Uma traição é a manutenção da relação. da relação. Porque a troca é o fim da relação. Tá.
Tá. A traição, ele não quer ir embora. Ele só quer compensar, porque ele tá sentindo machucado por um outro lado. E lá na clínica eu falo que a gente pega essa paciente, Uhum, que ela tá com um acúmulo de gordura ou ela uhum, quer perder peso muito rápido, uhum, só que de novo, a gente vai entregar esse resultado para ela, uhum, mas vocês estão entendendo o quanto é tão importante uhum, você trabalhar a psicologia junto com a estética, porque eu vou chegar num determinado resultado com o seu protocolo, mas você vai chegar mais rápido e manter esse resultado com acompanhamento naquele período que você está passando. uhum, E você viu quantas fases na nossa vida ela citou, desde a vida uterina, a infância, a aceitação de pai, a adolescência, porque assim, a gente só vai pegando essas caixinhas, eu uhum, costumo falar que são caixinhas, que a gente vai uhum, guardando ali no cérebro, sofri isso, tal, tá guardado. Mas tá guardado, não tá uhum, trabalhado, não tá uhum, melhorado, uhum, você não fez o que você precisava fazer. uhum, uhum, Esses dias eu comecei a tirar umas caixinhas, né? Gente, dói você abrir aquela caixinha, porque uhum, você guardou ali. Mas uhum, só que a sensação de alívio quando você fala, se perdoa ou perdoa a outra pessoa, uhum. é tão importante que você sente um alívio, um alívio. Aquilo fluiu, já foi. Vamos seguir o caminho. Perfeito. Então é isso que é importante, é você se aceitar, entender, trabalhar, mas estamos falando de saúde mental. A gente não tá Sim. falando só da estética. A estética é a saúde, você se É sentir o bem, bem-estar. você colocar uma roupa. Mas você já parou para pensar no seu bem-estar psicológico? Como que tá? E como que a gente consegue. E essa conversa hoje que a gente está tendo aqui, ela é primordial, porque a gente está unindo a mente ao corpo. Perfeito. Né? São dois trabalhos. Eu fabrico autoestima e você fabrica aí a pessoa aceitar mais, trabalhar esse Uhum, contexto, uhum, vivenciar essas guerras internas, porque uhum. são guerras, É né? guerra. Uma É guerra mental. Aham. constante. Ó, só um pouquinho que ela tá falando, eu tô aqui pensando, nossa, isso, A gente isso. chama de quebra de cadeia psicológica, porque é uma herança. Quebra de Cadeia cadeia psicológica. psicológica. Gente, É uma não vou esquecer herança, esse nome. porque nós tendemos a reproduzir aquilo que nós já vivemos. Então, você pensa assim, mulheres que não têm autoestima provavelmente vêm de uma linha de mulheres que também não têm autoestima. Olha, Eu também tenho casos que são contrapontos. O que que é o contraponto? A mãe é muito vaidosa. E minha aí, o que que a filha não filha quer. faz? Porque a mãe foi no extremo. Então, Hum, aquilo é uma traição para a filha. A melhor forma dela punir a mãe é ser sendo diferente. desleixada. Olha, Uhum, gente, e aí, uhum. É, Rita? porque aí ela tá presa na adolescência, ela tá competindo com a mãe ainda. E ela vai Ela quer o amor continuar. da mãe. A mãe só, a sensação é que ela só vai ser amada se ela for enfeitadinha como a mãe. E aí ela faz o que? Não, você vai me amar Dessa dessa forma. forma, Você vai me aceitar desse dessa forma. jeito. Ela É. começa a E impor a e aceitação. isso, aí começam os conflitos. Então pode ver que, assim, por mais que você tente, ou que ela faça milhares de procedimentos, ou que ela se sensibilize, se ela não tratar a questão com a mãe, não vai resolver, Não vai. não vai. Toda autoestima é uma relação infantil, que foi construída até os 8 anos de idade. Uma das coisas que eu vou mais te dizer, e que toda vez que eu vejo um bebê eu faço, eu aperto, eu amasso, eu beijo. Ai, que delícia. Por quê? Porque a gente registra no nosso corpo físico o quanto a gente foi amado na infância. O que Hum, você ouviu, o que você sentiu, entende? hum. Então é importantíssimo a gente alimentar fisicamente esse corpo ter a memória de que ele foi De que ele foi amado, amado. desejado. E quando a gestação ela não é programada, Uhum, apareceu, surgiu, uhum. a rejeição já começou ali No do útero, útero. muitos. Uhum. E após o nascimento, às vezes a mãe ainda fica com depressão pós-parto e não aceita o filho. 2 traumas que ele vai ter. O primeiro é a esquizoidia e o segundo é a oralidade. Porque o Hum, esquizoide é quando a criança, dentro do útero, né, ela foi a sensação de rejeição. O que que é rejeição para o bebê no útero? Ele não vai entender, ai, foi rejeitado. O lá. que que ele tem de sensação? Quando a mãe sente que não está pronta para aquela gravidez ou para receber aquele bebê, todas as vezes que ela lembra que ela está grávida, ela pensa, nossa, eu não tenho dinheiro suficiente, ou eu não tenho apoio do pai, ou não era o momento, isso vai atrapalhar minha carreira. O que que ela faz? O nosso corpo tem duas informações, né? A informação é de que está tudo bem, eu posso ficar relaxado, que a gente chama de beta concentrado, Uhum. ou beta autoconcentrado, que é o momento de luta ou fuga. Aquilo acelera, gera tanta ansiedade que meu corpo acha que você é atacado. A gravidez é como se fosse um ataque ao sonho, um ataque à vida Meu financeira. Então, Deus. o sangue ele sai do útero. Então, quando o bebê está aceito, o útero está dilatado, quente Equilíbrio. e tá cheio de sangue ali Ai, que delícia. alimentando.
quando a mãe fica nervosa, o sangue sai das vísceras e vai para as extremidades, porque a Uhum. sensação de beta concentrado é: eu vou ser atacada. Então, o Tá que em guerra. acontece com o útero? Fica duro, frio, gelado e sem irrigação. Ah, Então, o que que é uma rejeição? É uma quantidade de vezes que aquele útero ficou duro e gelado. Por isso que o traço, a esquizoidia, são pessoas que não têm gordura nem musculatura na parte do corpo, são pessoas que têm cabeça maior e são hum, pessoas extremamente inteligentes, porque a energia toda circulou mais no crânio. Porque o bebê entendeu que toda vez que ele se mexia, a mãe lembrava que estava grávida e automaticamente vinha o quê? O ah, meu mundo ficava horrível, Deus. o útero ficava duro. Que Então o triste. bebê para de se mexer no útero. Muito Parou de se mexer, ele para de irrigar. ganhar musculatura e para de ganhar gordura e fica tudo concentrado na cabeça. Gente. Muito doido, né? Não, é muito. E tem Muito doido. muito a ver, né? Muito, muito, muito. E aí a aceitação. Aí ele vai ter esses Para a dois traumas. vida, como é que funciona? Você não tira um trauma. É isso. Pensa que o trauma é uma programação. Aquela programação, ela tá ali. Mas você ajuda a pessoa a lidar com o trauma. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai arrumar um relacionamento, a pessoa vai falar, você é fria, você não fala, você não beija, você não toca. Ele vai dizer, olha, amada, a minha forma de amar É é diferente. Eu diferente. gosto de Essa é a frase. conversar, eu gosto de falar sobre coisas mais racionais, Eu eu gosto de gosto cuidar. de jogos, de coisas mais lógicas. Eu preciso do meu momento quieto. Eu não gosto de dormir abraçado. E aí ela não pode sentir isso como rejeição. Ela tem que entender a história da pessoa que ela É escolheu estar verdade. junto. Aí pega o moral, que só se sente amada se abraçar, se beijar. É. Aí o que que a gente tem? A gente chama de neurose complementar, né? Uhum. Ela quer se sentir rejeitada, ela arruma alguém que é como? Que é o oposto do que ela é. Uau. Uau. Muito doido, né? Não, e aí ela arrumou esse oposto e ela vai viver nessa guerra. Como Por que 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 ela faz? faz? Porque ela precisa contar a mesma história sempre, lembra? Eu sou Ah, o rejeitada, ninguém sadomasoquista. me ama, todo mundo me larga. Ai, tá frio, Isso, né? que a gente chama de profecia autorrealizável. Eu preciso contar aquela história e eu preciso criar evidências Que para não seja. mudar. Ah, entendi. Com Porque eu sou a certeza. vítima. Não sou Gente, eu é que não demais. sei entender, que não sei aceitar, que não sei respeitar. E quando a gente fala de padrões, a gente tá falando assim, uma mãe negativa, que pensa pessimismo, sempre tá ali reclamando de tudo. Porque às vezes a gente tá num lar que é totalmente diferente daquilo que você pensa ou que você gostaria, Uhum, né? E a mãe é negativa. A filha ou o filho pode estar levando isso por ser alimentado tanto tempo na infância, claro, por essa parte, ou não. sim. A gente fala que o ambiente, você Ele pode molda. ter uma tendência, né? Uhum. Mas o ambiente, ele molda. Agora, vamos entender uma coisa, vamos botar um conceito. Nosso cérebro, o viés cognitivo é sempre negativo. Então não Sempre. é da mãe, é de todo mundo. Todo mundo tem o viés cognitivo negativo. Por que que isso acontece? Isso é uma forma de se assegurar a vida. Todas as vezes que eu observo o ambiente e eu começo a observar se tem alguma coisa que pode acontecer de errado, isso significa sobrevivência. Então Hum, pensa que a gente veio da época das cavernas, onde a sim. gente tinha um ambiente muito mais hostil. Então nós fomos criados com viés negativo cognitivo, que é o nosso cérebro reptiliano, para sobrevivência. Só que hoje nós estamos no mundo moderno, nós temos as coisas muito mais controladas e a gente precisa desenvolver as funções do nosso cérebro. Uma função é a razão, A razão, tá? com Então eu certeza. pego o meu instinto, que vai ser negativo, e começo a observar que, ok, tá tudo bem, eu posso agradecer. Verdade. Agora, olha o esforço que você tem que fazer naturalmente para sair do padrão instintual e vir para um padrão intelectual racional. Você já tem um esforço aqui. Agora, imagina se esse ambiente ele duplicou, triplicou, quadruplicou o medo por conta de histórias, que Aham. aí a gente vai falar de constelação sistêmica. Vamos lá. A gente fala de contratos secretos que a gente faz com a nossa, que são pactos, né? Tá. Pactos sigilosos que a gente faz entre família. Suponhamos que uma mulher foi agredida por um homem e ele levou à morte dentro de uma linha da família, da sua família. Sim, A sua tataravó casou com um homem, amou esse homem bateu nela até ela ela morrer. morrer. Qual que é a informação que vai passar no inconsciente coletivo de todas as mulheres da família na próxima Que geração? homem é mau. Homens não são Não são confiáveis. confiáveis, Você nem verdade. sabe por que você desconfia, mas você tem um Você já pacto. tem uma desconfiança. Por quê? Porque isso está no seu DNA. Passou. Passou. Porque lembra que a sobrevivência, Sim, ela é muito mais forte. com certeza. Então, por isso que a gente constela muitas vezes, porque muitas vezes esse pacto, ele é Não, e às vezes você não precisa só de uma constelação, você tem não, várias, 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 várias. Eu várias. fiz uma
Tem acho uns 3 meses, pra mim foi Uhum. maravilhoso. Por que que às vezes a gente tem famílias onde a mulher ela é a dominadora e não o homem? Onde ela é a provedora e não o homem? Por quê? Porque provavelmente elas estão sendo leais a coisas que aconteceram lá no Lá no passado. passado. Algum homem não proveu. E essa família passou muita necessidade. Mas vai chegar aquele ponto que você falou, essa mulher vai chegar um ponto que ela vai esgotar. Não é só Ela esgotar, ela tem que quebrar ela o tem que ciclo. quebrar esse padrão. Às vezes ela não quebra por ela, às vezes ela quebra pelos filhos. E tá certa, tá certa. Uhum, E muita das vezes, vamos falar agora de extremos, né, uhum. vamos falar puxar pra estética. O extremo da obesidade, o extremo da anorexia, são padrões que a gente fala como SAD ou não? Então, ó, na verdade, todo extremo é doença, Tá. tá? O que a gente pode falar aqui de personalidade, ele não é uma doença. Uhum. Mas se você ir para o extremo, aí você tem um efeito psiquiátrico, que é adoecimento. Um obeso, ele não é obeso, ele é um dependente químico. Químico da Qual comida. que é a química dele? Provavelmente é a farinha ou açúcar, que é pior do que a cocaína. Sim. Então, como nós tratamos um paciente obeso no consultório como um dependente químico? Para nós, ele não é simplesmente gordinho, ele é um Hum. dependente químico, tá? Tá, e aí você vai fazendo esse desmame também? Claro, a gente nunca ataca o ponto principal. Já direto. Pensa numa ferida. A pior parte da ferida é o É o núcleo, meio. é o meio. Uhum. A cura não é do meio para Você tem que fora. começar nas bordas, Perfeito. pelas Então, o que bordas. geralmente a gente faz? Eu tinha uma paciente, ela era obesa, ela fez um procedimento bariátrico e olha que interessante, Vamos ela falar. não tratou o aspecto psíquico. Antes. Não. O que aconteceu? A, a dependência, que é compulsividade, saiu da comida e foi para onde? Para bebida. Ela Nossa. não é mais gorda, mas virou alcoólatra. Ela tá compensando em outra Sim, parte. porque ela não mudou o psicológico. Como muitas vezes ele fica compulsivo sexualmente, compulsivo de compras. Gente, e é tão importante isso porque tem pacientes que elas realizam, não é nem a bariátrica, é uma estética mesmo, uma abdominoplastia, coloca uma prótese. A maioria que coloca prótese fica satisfeita, tá? Uhum, Mas a abdominoplastia, a aceitação, ela fica 30 dias chorando, uhum, arrependida porque fez, uhum, porque tá sentindo dor, porque mudou, não tá bonita. Então, assim, é tão difícil você cuidar daquela paciente porque ela não trabalhou. uhum, Ela não alinhou a expectativa versus realidade, tá? Então, uhum. assim, olha a importância de você trabalhar o seu psicológico antes de qualquer cirurgia, antes de qualquer passo que você vai dar. Porque ela achou que aquilo ia curar ela. É, É ela foi isso. entregue. O que que acontece com a paciente? Quando ela deita na minha maca, ou então numa maca de cirurgia, ela acha que ali acabou os problemas. Uhum. Entendeu? A partir do momento que ela apagou, ela vai acordar pronta, ela vai nascer uma outra mulher. Não, ela Não vai é nascer mesmo. um novo corpo. Mas a mulher continua a mesma, Mesmo. gente, com o mesmo pensamento, com as mesmas dores e com Uhum. as mesmas angústias que nós vivemos dia a dia. Porém, com estímulo maior. Uma autoestima mais elevada. Uhum, Tá? Então, assim, essa balança a gente sempre tem que alinhar. Porque muitas chegam na clínica, eu quero tal corpo, eu quero tal rosto, eu quero tal glúteo. Mas e aí, como tá você? Você tá uhum, alinhada para esse processo? uhum, 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 Tá? Então, essa importância. uhum. Como que você trabalha uma pós-bariátrica? Pois é. A primeira coisa é ela entender que ela é uma dependente. E é a relação com a mãe que a gente precisa tratar. E é a primeira coisa que eu vou ver, que a gente chama de neurose, né? Uhum. Aonde essa neurose da intensidade e compulsividade foi parar? Se ela tirou da boca, tá indo pra onde? Certeza que tá em algum Para um lugar. lugar vai estar Foi, indo. isso. Então a gente identifica, que nem o caso dela foi pra bebida, né? E aí a gente começou a trabalhar. Eu nunca ataco a bebida. Porque a bebida é a mãe, é o seio Hum. da mãe, como a comida era o seio da mãe. Entende que pro oral, pro obeso, alguma coisa é a Boca. boca. Pode perceber, assim, ó, muitas pessoas que são viciadas em algum tipo de droga, como cigarro ou maconha, eu chamo de tetinha, né? Sim. Ah, continua a A mamadeira. bebida é a mamadeira, né? Hum. Pode ver, porque o prazer tá aqui na boca. Aqui, oral. É essa zona de Essa prazer. carência que ainda tem. Isso. O que que a gente estimula? Ou a gente estimula, eu percebo se ela gosta de cantar, se ela gosta de se comunicar. Que nem essa a gente conseguiu ir pro esporte. Entendi. A gente foi pro tênis. Ai, que O que que legal. ela gosta? Ela gosta de status, porque ela era moral e tinha lá aquela Uhum. necessidade de, a psicopatia dela também era bem alta, ela tinha necessidade de poder. Então o Hum. que que eu peguei? Eu trabalhei, eu não mexi no traço oral, eu fui lá e reforcei o traço de poder dela, a psicopata dela. Continuo. Você não gosta de poder? E aí, o tênis é uma coisa legal, as pessoas A vão pra lá, quem que disputa. vai? Quais são as melhores academias da sua região? E aí, automaticamente, eu falei assim, menina, vamos melhorar esse cabelo?
Passa com o médico, vamos ver todos os seus hormônios. Aí a gente regulou os hormônios. Entendi. A gente foi para as atividades físicas. Automaticamente ela começou a criar o que? Relacionamento. Lembra, ela é oral, ela gosta de Oral. pessoas. Comunicativo. Comunicativa, criou uma rede de relacionamento. Aí ela falou: menina, toda vez que eu bebo, meu desempenho no tênis é Olha pior. que legal. Porque você conseguiu associar e ela foi tirando a bebida por conta própria. Ué, ela começou a ver que estava atrapalhando, porque a bebida já não Redimiu. era mais o consolador dela. Era o tênis agora. Agora tinha outro. Que coisa. Mas É, assim, estratégias, né? Porque você não claro. pode ir direto naquilo que tá. Aquilo está sustentando alguma coisa muito profunda. Por isso que um dependente, eu nunca falo, o maconheiro, o bebo. Não existe isso, gente. Não É uma tem. pessoa adoecida. Hum, Então eu nunca tiro dele a muleta que sustenta. É como eu tirar uma coluna de uma casa, eu vou derrubar. Você vai derrubar. Porque Aquilo ela não tá. tá ali porque ele é safado. Aquilo tá ali porque ele precisa. Como um homem que trai. É um safado, é um vagabundo. Não, se ele faz isso de forma compulsiva, aquilo tá. Vou te dizer um caso, tá? Isso. Tinha um caso num paciente, um empresário, 9 empresas, um cara ferrado. Casado há muitos anos, da igreja. Tinha uma amante de 4 anos Uau. e um monte de outras mulheres que ele sustentava e tinha relacionamento. Um monte. Um monte, né? Que aí de vez em quando ele ia lá e visitava. A mãe sofreu 11 abortos, ele é o 12º filho, o que pôde vir à vida, né. Então, ela olha só, 11 bebês 11. morreram para que aquela vida pudesse nascer. E quando ele nasceu, a mãe não pôde amamentá-lo, que a gente chama de o aleitamento, Sim. é o momento onde eu crio o apego seguro, que é Uhum. onde a mãe olha para o bebê e o bebê se vê dentro dos olhos da mãe. Verdade. Então não é só o leite, é o calor, o leite e o Contato. contato nos olhos. Isso chama apego seguro, é onde o bebê se sente em paz porque ele foi desejado, então ele vai ser nutrido. Essa mãe, quando teve os abortos aconteceram porque o pai não queria que ela Uhum. tivesse o bebê, porque ele não sentia condição financeira de cuidar desses filhos. No 12º ela disse: "Eu vou ter esse bebê por conta e risco". O pai não ajudou a criar e ela teve que trabalhar. Então ela não teve tempo de amamentar, primeiro porque ela não tinha comida em casa, então não gerava leite. Segundo, porque ela não tinha tempo. Esse bebê foi passando de colo de cliente por colo de cliente. Nossa. Gente, Rita, quem imagina? Não é uma loucura? Então quando a gente julga sem entender a história, E é muito fácil, né? é, É mais fácil julgar. do É que muito mais entender. fácil do que entender. Então o que que ele estava buscando? Qual que tava suprindo Segurança. Ele não se sentia amado o suficiente, então ele ia de mulher em mulher Uhum. para tentar entender se ele era Mas ele amado. conseguiu essa segurança ou não? É muito profundo, né? É Sim. muito profundo. Aí começa a entrar no caso de que ele não queria mais estar com aquela mulher, porque ele não sente mais o amor por ela, mas sente uma gratidão. Então ela não tá no lugar de mulher, ela tá no lugar de mãe, Entendi. entende? Que ele busca essa imagem de Aí mãe. tem a questão da rigidez dele que deseja o poder, então se separar significa ter só 50% do poder. Olha as Uhum. complexidades que a gente Gente, é tem. tudo. É Aquela tudo. mulher aceita, se ela aceita é porque ela sabe que ela não consegue dar 100% do que o marido precisa. Olha, não, envolve muita coisa. Eu quero saber um pouquinho mais de toda essa parte de consultório, principalmente voltada à estética, a gente conversar um Uhum, pouco mais uhum. antes de finalizar. Mas, gente, vocês entenderam? A Rita vai ter que voltar em outro tempo. Eu amei esse bate-papo, mas o que eu quero saber de você, Rita, é. Eu vou falar na estética, quando a pessoa ela tá perdendo peso, eu vou citar a parte, eu quero perder 20 quilos, 10 quilos. Fisiologicamente, o nosso cérebro entende que esse peso que ela adquire, que ela perdeu, ela Uhum, tem que manter por 2 anos. uhum. Tô falando Sim, cérebro, sim, tá? sim, Essa sim, sim. sinapse do Uhum, cérebro. Então, assim, se você perdeu, chegou em 66 quilos, e você vai ter que manter por 24 meses aqueles 66 quilos para o seu cérebro entender que aquele seu peso é atual. uhum, A gente está falando sobre padrões de comportamento, de toda uhum. essa parte. A estética vai entregar esse resultado. Só que a paciente, ela vai entregar às vezes em 3 meses. E ela Perfeito, vai ter que manter por 24 meses. perfeito. Aí onde entra o trabalho Como complementar. que entra esse trabalho e Tá. de que forma você orienta? Quanto tempo é feita a sua Uhum, sessão? perfeito, Como que a gente pode unir claro. essas duas forças aqui Sim. em um propósito? Sim. Vou trazer o traço masoquista, que foi uma das coisas que ficou Tá. pendente, é exatamente isso. Se a pessoa tem um padrão masoquista, ela tende a carregar outras pessoas. Então, o acúmulo de gordura não é mais pela questão oral lá, lembra Uhum. da mãe? Lembro. É mais pela questão de que as pessoas dependem de mim. Então, eu não trabalho mais só por mim, eu trabalho para sustentar várias pessoas. Então, no meu corpo precisa ter energia
a mais. A Porque eu mais. não tô cuidando só da minha vida, eu tô cuidando da vida de um monte de gente. Hum, Então o que acontece? Ela vai lá, ela é bem-sucedida, ela consegue alcançar aquilo que ela quer, altera o corpo. Só que ainda ela tem um monte de gente pendurada Um nela. monte. Todas as vezes que você come, é porque você está buscando energia. O gatilho é sempre da energia ou do conforto emocional. E tá quentinho, né? Tá gostoso, então É, tá mais fácil. gente, presta atenção, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Primeira coisa que eu falo para paciente, você vai ficar doida. Uhum. Eu não quero que você sinta frio. Quer Gente, emagrecer? Não sinta frio. Então, a primeira coisa, o seu fogo interno, que é o seu metabolismo, ele é o coração de de tudo. tudo, De tudo. tá? Disse tudo. Então, quando alguém chega para ser tratada depois de fazer um procedimento, ou ela quer fazer um procedimento, a primeira coisa é, eu quero ver se a fogueira que ela tem Continue. está funcionando. Ela precisa Uhum. aprender a fazer fogo. E ela precisa não deixar esse fogo Gente, é tão apagar. interessante que a Rita falou, porque quando você faz uma lipo, você retira totalmente sua camada de gordura. E Calor. esse paciente, ele sente muito frio. Em Uhum. qualquer momento, qualquer época do ano, ela tá sentindo frio, porque tirou esse A quentinho. gordura é calor. É calor. Pensa assim, ó, por que que nós somos mamíferos, né? Uhum. O mamífero ele tem gordura, porque é a característica de quem vai ter bebê. Bebê. Pense qual a maior dificuldade é da mulher. E por que que os homens engordam? Porque eles estão conectados com a energia feminina. Feminina. Que doideira. Não, e hoje eu fiquei sabendo disso e eu tô aqui, ó, passada, pensando na questão de quantos homens eu tenho que tratar essa parte e já te encaminhar. Sim, claro. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque a proposta aqui da gente somar forças, né, doutora Carla, que eu Sim. super agradeço, é como a gente pode ajudar a humanidade a alcançar o objetivo, porque você é merecedora daquilo que você quer e você pode contar uma nova história. E a gente chama de jornada do herói, né? É, O já- aspecto psicológico, quando a gente conclui, é quando você consegue passar por todas as etapas e contar uma história de sucesso. Então, o seu discurso muda. Então, o que a gente quer? Lembra, a Lagoa Azul é um filme lindo, mas ficar assistindo o mesmo filme a vida Não, não inteira é dá. chato. Então eu falo, a gente precisa trocar a sua história. Então aceitar reescrever, escrever de uma nova forma, entender por que que você escreveu, honrar. Honrar Por que que você não aquilo. quebra a história? Porque você não honra. Quando você diz para sua família, eu entendo porque todas as mulheres precisaram ser fortes, mas agora daqui para frente eu escolho fazer diferente. Com certeza. Eu peço permissão para todas as minhas Esse- ancestrais, mulheres que vieram antes. E E pensa que você, quando se curar, você cura sua mãe, cura todas as suas filhas. Você é o elemento do meio, porque tá ali, tá acontecendo agora. porque você é o eixo da O balança. eixo da balança, gente, isso é tão importante porque ela falou pra mim sobre, você é forte e tal. Mas aí ela falando agora, eu lembro da minha avó, faleceu ano passado, Uhum. extremamente forte, passou por cada Uhum. coisa, ela foi forte. Minha mãe é muito forte. Já vejo a minha filha de 26 anos que tá grávida, extremamente forte. Então, esse padrão acaba sendo. A gente não precisa ser forte o tempo todo. Tá tudo bem. É diferente de dizer assim, ó, eu vejo força na sua feminilidade, eu vejo força na sua Sim, sensibilidade, eu vejo força na sua tomada de decisão, na sua racionalidade. Tudo é força. Só que são forças com percepções distintas. Às vezes a distintas. gente só acha que forte é aquilo que é duro, né? Não, forte também é aquilo que é maleável. É verdade. É mais forte do que aquilo que é duro, porque aquilo que é duro, se eu der força nele, ele quebra. Vai O que continuar? é maleável, não. Ele se adapta. Então, eu sei também que quando a gente senta aqui é uma oportunidade de educar. Com A certeza. gente não tem acesso a esse tipo de informação, porque se a gente tivesse, Carla, a gente já tinha Nossa, resolvido não. antes, né? Olha esse pódio hoje. Gente, vocês estão entendendo o quanto que a estética ela está vinculada à saúde? É muito. Olha essa aula que tivemos hoje. Eu só tenho que agradecer. Estamos finalizando o nosso podcast. Doutora Rita, muito obrigada por ter vindo. A minha frase que eu falo sempre é gratidão. Praticamente eu nem pisquei nesse podcast, porque foram tantas informações. Eu tenho um nicho, ela tem outro. Uhum. E esse nicho, ele abrange tanto a estética que você precisa se curar. Você tem que trabalhar. E quando a gente fala da estética hoje em dia, diante de todos os acontecimentos que estão acontecendo, a gente sempre fala, o paciente que chegou na minha mesa, você está procurando o quê? Saúde. Você vai só fazer um ajuste ali, mas primeiro lugar no meu consultório é a saúde. É o que a gente vai trabalhar. Uhum. E é isso que a gente tem que buscar. Uhum. Então, assim, você vê pacientes que chegam lá com crise de ansiedade, com fobia de agulha, com vários traumas que você precisa trabalhar. Uhum. Então, assim, agora eu vou deixar para vocês o arroba da doutora. Nós estamos fazendo uma fusão dessa parte. Ela está super convidada a estar lá na clínica comigo. A gente vai fazer essa fusão porque não só vocês que estão ouvindo, mas todos os pacientes que querem ter acesso a toda essa informação e avaliação. Uhum. Mais uma vez,
Muito obrigada. Obrigada. E, gente, não vai parar por aí. A próxima vez ela tá super convidada. Obrigada, doutora. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de poder contribuir, né? Eu falo que nós somos agentes de cura, né? Eu adoro essa história do curador, que é o orador, né? Sim. Curandeiro é aquele que trabalha com a erva, que gera cura, né? Aham. Nós somos dessas pessoas, né? Jesus curava através das histórias, né? Então, o nosso papel é curar. Curar através das mãos, Sim. curar através dos ouvidos, da escuta. Né? Eu falo, eu sou uma escutadora. Essa é a minha arte de curar. A sua arte de curar é através da harmonização, né? Uhum. Com as suas mãos. Sim. Então, tudo é cura. Então, se você está buscando cura, ó, pode ficar tranquila. Aqui tem curadora, curandeira. Tem tudo, gente. Tem Jesus, tem tudo. Jesus em tem, primeiro lugar, tem ele tudo, sempre. tem tudo. E eu brinco que é isso, né? Nós estamos aqui para ser melhores. E essa é uma caminhada, uma jornada que a gente faz em conjunto, né? Então eu quero te agradecer por poder Ai, eu te que encontrar nessa vida e podermos caminhar rumo à luz, né? Que a luz é a cura. juntas. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Finalizando aqui mais um episódio do StatCast.